Senhor, amor da Virgem Maria. É um estudo rápido para a gente entender. Você vê essas igrejas apostólicas. Igreja apostólica do trono de Deus. Olha que interessante. Por que está usando o termo apostólica? Vem da origem dos apóstolos? Vem do envio dos apóstolos? Não, meu irmão. Quando você vê uma igreja dessa, igreja apostólica, porque não tem nada de apostólico, porque é uma igreja protestante. O protestantismo surgiu 16 séculos de atraso, então não pode ser da origem da linhagem dos apóstolos. Para ser apóstolo, tem que ter caminhado desde o batismo de João Batista e até na ascensão de Cristo. Para ser apóstolo. Hoje nós vemos essas novidades de apóstolos e essas igrejas apostólicas que não vêm da linhagem. Porque Cristo confiou aos 12. Mateus 10, ali. Tem um pastoreio, tem um pastor, tem um porta-voz, que é Pedro. João 21, do 15 a 17. Para enviar. Olha só que interessante, ó. Bíblia Ave Maria. Atos dos Apóstolos. 1. Convém, pois, que deste homens que tem estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que de nosso meio foi arrebatado. Um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Puseram os dois, José chamado Barrabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Ora, nesse termo, o Senhor que conhece os corações deste todos, mostra-nos qual destes dois escolheste, para tornar nesse ministério apostolado, o lugar de Judas que se transviou, para ir ao seu próprio lugar. Olha só, teve um concílio de 120 pessoas naqueles dias. Levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida costumava de uns 120 pessoas, e disse, olha só, cara, tem que estar em nossa companhia desde o batismo. E tem que ter um cursilho para o porta-voz, o pastor, para incorporar você no ministério apostolado. Para ser apóstolo. Aqui, ó. Judas se extraviou, se enforcou. Tem que ter outro sucessor no seu lugar. Caim e Matias, um cursilho de 120 pessoas. Pedro, porta-voz. Ali, tiraram a sorte, que é a vontade de Deus. Incorporou. Matias. Olha só que interessante. Não é uma igreja bagunçada, cara. Quando você vê a igreja apostólica, protestante, não é da linhagem dos apóstolos. É pessoas que estão se auto-institulando apóstolo, auto-se-institulando Pedro, pastor, auto-se enviando, auto-se ungindo. Não tem nada da origem dos apóstolos. Que não faz parte do corpo místico da igreja, não faz parte da cabeça, são corpo amputado. Em 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, outro espírito. E as pessoas vão abraçar. O evangelho não é brinquedo, a palavra não é brinquedo para ficar fazendo essas patifarias. Meu, já teve um envio, já teve pessoas especializadas, especificamente confiadas, que foi os apóstolos. Resumindo, os apóstolos que edificaram a igreja, os apóstolos que são a igreja, os apóstolos são a coluna, que fundaram a igreja com o seu sangue, como Cristo fundou. Olha a imitação do seu fundador. Cristo funda a igreja na cruz. Os apóstolos edificam a igreja com o seu sangue. E para fundar a igreja, tem que morrer na cruz, tem que ser filho de Deus e ressuscitar no terceiro dia. De Macedo, Sila Malafaia, Rei Soares, Agino Duque, etc. Essas igrejas aí. Não pode morrer na cruz, não é filho de Deus, legitimamente falando, biblicamente.
e não vai ressuscitar no terceiro dia. Olha só que interessante. E tem um pastor, um pastoreio, que é Pedro. Tanto que o apóstolo Paulo, quando se converte, vai lá em Jerusalém, Gálatas 2:9, para ser conhecido a sua graça, para ser incorporado no corpo místico de Cristo que é na terra. Igreja militante, padecente, purgatória, triunfante, estão absoluto unidos. Olha só que interessante. Toma cuidado dessas igrejas, meu irmão. Infelizmente. Diz a seguir a Bíblia. Não, você tem que seguir a tradição. 2 Tessalonicenses 3,15. 2 Tessalonicenses 6. Vai dizer aqui. Afastai daquele que não vive segundo a sã doutrina. 3, 1 Tessalonicenses 3. Olha que interessante. Para encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. Essa é a nossa igreja, meu irmão. Tem um pastor, tem quem Cristo confiou, porta-voz. 2 Tessalonicenses 3, assim, pois irmão, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendeste, seja por palavra, seja por carta nossa. Olha o 3:6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário da tradição que de nós tendes recebido. A tradição vem da igreja, foi confiada à igreja. Efésios 3:10, as potestades celestes será conhecida pela igreja. 1 Timóteo 3:15 é o baluarte da verdade. A igreja sem qualquer defeito. Efésios 5:27. Olha só que interessante. Essa é a riqueza da nossa igreja. Vê se eles fundaram a igreja apostólica de Tiago, igreja apostólica de Pedro, igreja apostólica de Mateus. Não, meu irmão. É unidade. Filipenses 2:2, 1 Coríntios 1:10. Mesmos sentimentos, mesmos propósitos. Efésios 4:4. Um só Espírito, um só corpo, um só batismo, uma só fé. Glória a Deus, aleluia. Essa é a nossa fé. Não cai nesses contos de fada igreja apostólica, porque não tem nada. Eles não são sacerdotes, não são sucessores. Se apartaram do corpo. Um corpo amputado que não está em sintonia com a cabeça, meu irmão. Infelizmente, essa é a realidade. Glória a Deus, aleluia. Sou missionário, servo Roberto. Essa sobre ti, Pedro, edificarei a minha, não as minhas igrejas. Glória a Deus, aleluia.